Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o intelectual e a Revolução Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Eu vou gravar hoje em react, vai me dar muito prazer. Muito mesmo, assim. Eu vi esse debate esse ano, pela primeira vez na minha vida. E no dia que eu assisti esse debate, gente, eu não consegui dormir. Eu fiquei em êxtase, eu fiquei maravilhado com o Darcy Ribeiro. É um debate entre Darcy Ribeiro e Rubem Alves. Eu lembro que acabei de madrugada, assim, às 1h30 da manhã, eu fui mandar vários áudios para Pedro Mário. Caralho, Pedro, o debate agora, Darcy é muito foda, isso aí. Comecei a falar assim, debate. Por quê? Esse debate, eu vou ver, ele ilustra muito bem a diferença de dois tipos de pensadores, um acadêmico e um intelectual. O acadêmico médio brasileiro é alguém sem compromisso político, claro, explícito, inegociável, compromisso de classe, compromisso com o país. É alguém que, inclusive, se orgulha de um papel de um livre pensador, de abstratamente estar produzindo transgressões, críticas, sem conexão com um projeto político de transformação da realidade brasileira. O acadêmico médio brasileiro, ele não entra em bola dividida, ele não quer ser polêmico, ele não quer ser contra-hegemônico, ele não quer enfrentar os consensos estabelecidos pela burguesia, pela mídia burguesa, pelo todo o aparato de dominação do capitalismo independente brasileiro. E o acadêmico médio brasileiro conhece pouco o Brasil, né? Inclusive os marxistas, gente. Os marxistas não estão fora disso não, viu? O acadêmico médio brasileiro, claro, tem exceções, perfeito. O acadêmico médio brasileiro conhece muito pouco e muito mal o Brasil e tem um pendor de um colonialismo cultural gigantesco, né? Ele fica muito feliz, ele tem um tesão gigantesco em falar da França, das Europa, os Estados Unidos e tal. E nada contra conhecer a França, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, mas a gente vive no Brasil, né? E a prioridade de transformação da realidade é transformar a sua realidade nacional, é transformar o seu país. É fazer o que eu defendo, a Revolução Brasileira no seu país. Pois bem, esse debate da Darcy Ribeiro e Rubem Alves, a gente não vai ver inteiro, porque é muito grande, mas, por favor, gente, de verdade, assistam. É muito foda, e a gente vai ver como fica claro a diferença entre o acadêmico, que é o Rubem Alves, e eu falo isso, gente, sem nenhum demérito, sem nenhum ataque ao Rubem, não, viu? É claro que a produção intelectual do Rubens tem o seu valor, tem a sua importância, tem a sua contribuição, mas eu estou falando que eu entendo como um padrão ideal, como um padrão necessário do que é o intelectual brasileiro. E para mim o Darcy personifica isso muito bem. Aí vamos abrir aqui, chega a ficar emocionado, esse vídeo é muito bom, né? Hoje é Utopia, e nós vamos conversar sobre esse tema com duas grandes personalidades, duas grandes inteligências do nosso país. Nós vamos conversar sobre esse tema com o educador, psicanalista, um grande escritor, um romancista, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Rubem Alves, que conversará conosco sobre essa temática, junto com o antropólogo, senador, ministro 2 vezes do nosso país, um dos criadores da Universidade de Brasília, junto com a Anísio Teixeira, que é o grande Darcy Ribeiro. Nós estamos aguardando Darcy Ribeiro entrar no nosso circuito, porque ele acaba de chegar, porque uma das utopias que ainda não cumprimos em São Paulo é um trânsito que consiga fluir. E ele ficou preso dentro do processo. Nós vamos iniciando, enquanto o Darcy Ribeiro aqui se achega a nós também. Esse programa será mediado pelo jornalista Caio Túlio Costa, diretor de revistas do jornal Folha de São Paulo, e por mim, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião aqui da PUC em São Paulo. Caio, enquanto o Darcy se utopicamente localiza aqui, como é que a gente começa um diálogo em torno disso, a utopia? Pois é, Mário Sérgio. Eu tinha uma primeira pergunta que era para os dois, eu vou fazer para o Rubem Alves e depois a gente repete para o Darcy, que é a seguinte. Eu queria saber, Rubem, se você é um utópico. Olha, eu já fui utópico. Veja, essa primeira pergunta, eles fazem uma pergunta sobre utopia muito na característica de projeto, né?
de futuro, de projeto de futuro. O que é que você almeja para você, para seu país, para sua comunidade, sabe? É muito desse sentido. E preste atenção na resposta do Rubem Alves. Quando eu era jovem, eu era utópico. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo pela frente, então a gente imagina que a gente vai ter condições de criar uma sociedade perfeita. Era um grande sonho. Eu tenho estado pensando no meu trajeto intelectual sendo um trajeto de encolhimento de horizontes, sabe? Então, quando eu era jovem, eu era teólogo, então a menor unidade com que eu trabalhava era a eternidade e a infinitude de Deus. Aí eu fiquei um pouco mais modesto, passei para a política, então eu comecei a trabalhar com a história, com as utopias, com as possibilidades de transformar o mundo. Depois, com as desilusões políticas, eu fiquei mais modesto ainda, então eu me meti para dentro da minha casa e as coisas ficaram muito pequenas, e as minhas utopias hoje são utopias muito modestas. E isso tem a ver com... repentinamente a gente descobre que a gente está velho, né? Repentinamente? É repentino. Eu vou contar para vocês como é que eu descobri que eu estava velho. Porque embora a gente vá todo dia diante do espelho, o espelho é mentira. Bem, o Rubens vai contar uma anedota agora, mas vamos percebendo, ele tinha uma perspectiva de futuro, da sociedade brasileira, da política e tal, e abandona isso. E o Rubens passa a vida inteira falando dos pequenos prazeres de ouvir uma música clássica, de fazer um conhecimento crítico na sala de aula, de micro, por assim dizer, micro-resistências. E aí, tipo, muito massa, micro-resistências, transgressões individuais, a luta por políticas públicas importantes e tal. Uma transformação radical do Brasil para fazer com que esse país não tenha mais fome, não tenha mais desemprego, não tenha mais miséria, não tenha mais gente sem casa, não tenha mais criança, adolescente abandonada na rua, não tenha mais racismo. E aí, tipo assim, meu irmão, construir um outro Brasil, que para mim é um Brasil socialista. Um Brasil que vai nascer da Revolução Brasileira do poder popular. Tipo assim, vamos lá. Mentiroso, a gente não percebe porque a mudança é muito paulatina, mas aconteceu assim, foi aqui em São Paulo que eu descobri. Um dia eu estava no metrô, cheguei no metrô, isso faz uns 10 anos, e eu tomei o metrô estava cheio, e das coisas que eu gosto de fazer é olhar para o rosto das pessoas. Eu fiquei olhando para o rosto das pessoas até que eu cheguei numa moça de uns 23, 25 anos que estava olhando para mim. Ela me olhava assim com um sorriso meio de Mona Lisa, e eu tive a sensação de que ela estava me achando bonito. Ela não desviou o olhar, eu também olhei para ela, então houve aquele momento de suspensão romântica. Aí ela me deu lugar. Na hora que ela me deu lugar, então eu desculpe o fato que ela estava me achando bonito, parecia com a avó dela. Então você acha que quando você diz, você acha que deixou de ser utópico quando ela cedeu o lugar para você? Porque no momento que eu aceitei o topos que ela me ofereceu, eu perdi o topos no qual eu estava. Eu aceitei uma realidade trágica, que afinal de contas eu não sou jovem, o meu tempo é curto. O senador Darcy Ribeiro está conosco, como eu disse antes. Foi atropelado pela não utopia do trânsito. Senador, boa noite. É uma satisfação para nós receber o senador aqui conosco. Nós nos alegramos bastante e temos certeza que essa conversa sobre utopia ela vai caminhar dentro daquilo que a gente deseja. Antes do senador sentar-se, do antropólogo, do Darcy, como nós chamaremos, do brasileiro Darcy, nós estávamos conversando, Darcy, com o Rubem, perguntando para ele se ele era utópico, se ele tinha alguma forma de utopia. Ele disse que ele já foi utópico. Quando ele era jovem, ele era utópico. Agora é o ajuizado, né? Ele é ajuizado. Essa pergunta que o Caio Túlio fez, nós vamos trazer agora. Você acha que você é utópico? Por todos os lados, em cima e embaixo. Veja a diferença de resposta.
Repare como é marcante. Duas posturas intelectuais e teóricas e éticas e políticas diferentes frente ao desafio de construir um outro futuro para o Brasil, assim. Por quê? Porque quem tem um país para fazer desse tamanho, quem tem potencialidades imensas de ser uma das civilizações do mundo, se não prefigurar na cabeça o que vai ser, se não inventar o país que há de ser, o país nunca vai dar certo. Nós já temos séculos de erros absurdos, porque outros pensaram o país para nós, outros se organizaram contra o povo brasileiro. Então nós temos um dia que tomar com o poder na mão e, ao tomar, temos que ter um plano. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surgiu em 1516. O velho inglês, inspirado por essa coisa inesperada, absurda, que era a quantidade de índios que viviam de forma diferente, totalmente diferente do que se pensava que fossem os antepassados, em vez daquela ideia do antepassado bíblico, que era um ermitão, comendo raiz amarga no deserto, que os europeus pensavam que o seu antepassado era isso. De repente, aquela indiada nua, bonita, o bom selvagem. Mas isso o Tomás Moro não viu, Darcy. O Tomás Moro não viu, mas leu. Então o Tomás Moro escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Tomás Moro faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Então, Rubens, você acha que utopia é questão de idade, então? Eu posso retomar isso Claro. que o Darcy falou? Isso que o Darcy falou eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e dizia: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda, coisa que também o Geraldo Vandré disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. É questão do sonho. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. E a impressão que eu tenho, que isso é me parece que a situação trágica do Brasil agora é que nós temos uma política, mas nós ainda não conseguimos criar a coisa mais essencial da política, que é a criação de um povo. Nós ainda não tivemos a criação de um sonho comum. Se nós não temos um sonho comum, nós não teríamos condições de fazer um país, porque todas as coisas são feitas... Veja, é o tipo de fala, inclusive isso lembra muito a reflexão que eu fiz no vídeo keynesianismo na oposição e liberalismo no governo, né? Nesse vídeo eu analiso com o Gabriel Galípolo, na hora dele falar das crenças na teoria econômica, não tem luta de classes, não tem conflito, né? O Rubens Alves é do mesmo jeito. Ô Rubens, as ideias de uma época são as ideias da classe dominante, sabe? E a gente tem sim o sonho da classe dominante, o sonho da burguesia, que fez o Brasil, que se beneficia desse estado de coisas do país. É o sonho da burguesia que está ganhando bilhões em agronegócio, que está ganhando bilhões em especulação financeira, está ganhando bilhões explorando a nossa classe trabalhadora no comércio, nos serviços, na informalidade, que está ganhando bilhões nos ramos de negócios do entretenimento dominados e mergulhados pelo colonialismo cultural. Então, sim, você tem sim sonho. Isso aqui é o sonho da burguesia. O que a gente precisa confrontar é esse sonho, esse projeto, essa ideologia, essa utopia da burguesia brasileira e do imperialismo impor um projeto da classe trabalhadora. E aí, repare, quando o Darcy falou, ele falou em tomar o poder nas mãos, poder político. Porque a alavanca de transformar o sonho em realidade é o poder político, viu, gente? Esse negócio de mudar o mundo sem tomar o poder, você muda a realidade com poder político nas mãos. A partir do sonho. Não é? Concordo, é uma das formas de definir, de escrever o país. Você descreveu muito bem uma situação real. Agora o fato é o seguinte: sempre tiveram projeto para nós.
o colonizador chegou aqui, primeiro, enganava os índios que ia levar para o céu e levava para vender. Depois de encontrar para o Brasil, com a mercadoria boa, encontrar uma forma genialíssima, indígena, de acertar, porque o índio olhava o europeu que via com horror. Ele nunca tinha visto gente tão feia, tão barbada, fétida. Você estava meses sem tomar banho, né? E lavrada de escorbuto, por causa da comida do navio. Os índios viam horrorizados, mas aquela gente horrível, que devia ser gente de Deus, porque trazia coisas fantásticas que eram ferramentas. A ferramenta passou a ser absolutamente indispensável desde a primeira hora. A faca, o facão, o machado, a tesoura, que simplificava a vida. Como obrigar essa gente a trazer isso? Então eles começaram, cada aldeiazinha, porque não tinham um estado unitário, cada aldeia levava uma menina bonita para o europeu que se instalasse na costa. O Ramalho aqui tinha umas 30, cada filho dele tinha 30 também, e eles todos transavam com todas. Então, quando os jesuítas chegaram aqui, São Paulo era aquele horror, aquele burburinho para criar mameluco. Então, foi assim, com base nesse parentesco, é que o europeu conseguiu que fosse encontrar para o Brasil para pôr no barco dele, o que era um trabalho muito difícil. Mais tarde, nós importamos milhões de africanos, tínhamos gasto milhões de índios, gastamos milhões de africanos para produzir açúcar, para adoçar a boca de europeu. Então sempre houve projeto para gastar o povo brasileiro, para usar o povo brasileiro. Hoje se usa para produzir soja em quantidades fantásticas, para engordar porco na Alemanha e no Japão. Ou seja, houve sempre que tivesse um projeto para nós. E deu a canarinha agora, a canalha neoliberal, que está aí dizendo, o importante é o mercado mundial nos organiza, ele nos dá, ele nos dará prosperidade. Nós somos produto do mercado mundial, hein? Quer dizer, o que me impressiona é que nesse discurso, quer dizer, você está se contrapondo à ideia que se fez para o nosso povo, a ideia que se trouxe, a ideia que se implementou, a ideia que se colocou, a ideia que veio de fora para um povo, para uma civilização, enfim, para uma nação. O que eu quero saber é o seguinte, o que eu acho que é aí que está o problema, quer dizer, me corrija se eu estiver errado. O que eu acho é que nós brasileiros, estamos carentes em termos de imaginação utópica. Aonde está a nossa imaginação utópica? Aonde está o nosso projeto utópico? Se é que se pode falar em utopia hoje, com essa realidade brutal de mercado aí asfixiando. A utopia, como você fala aí, ela tem dois componentes. Tem um componente que é satisfazer necessidades elementares do povo. Comer todo dia, se possível 3 vezes. E hoje em dia, a criança vai à escola. Então, atender necessidades fundamentais, isso, digamos, é a vontade que vem de baixo. É como no órgão, é um som profundo. É o povo que quer essa coisa. Temos que elementar. Não há país do mundo com tanto recurso, com tanta gente com fome. Então é horrível. Então a utopia é uma vontade de comer todo dia, de ter um emprego, é de poder educar o filho. Isso aqui é uma utopia. Isso aqui é o clamor utópico mais alto. Agora, é claro que os pensadores, os políticos, os intelectuais, só que a maior parte deles se vendeu, está do outro lado. Tem que... Qual é o outro lado? Tem que pensar, tem que projetar. Por que caminho, de que modo? A direita sempre nos venceu. Agora, por exemplo, uma das maiores alegrias que eu tive na vida, grande alegria, deixa eu tomar um minuto. Eu trabalhei, por exemplo, para Salvador Allende no Chile. Eu fui assessor dela, tentando fazer o socialismo em liberdade. É uma coisa incrível, que a chance do socialismo, em vez de surgir na França avançada, na Itália avançada, surgiu no pobre Chile. Eu estava lá fazendo força. E lá, aquilo lá, o povo chileno votou pelo socialismo. Eu achava que o povo brasileiro nunca votaria pelo socialismo. Agora, para mim, a grande surpresa, das mais belas da minha vida, é que nas duas últimas eleições, o povo votou na esquerda. A esquerda é que foi incapaz de se unir. A esquerda se dividiu. Se tivesse sido unida, a esquerda podia ter alcançado o governo, o poder e organizado o país. A direita nos enrolou outra vez. Então, utopia é, de um lado, um clamor profundo
que você tem que atender, que são necessidades que estão aí, porque há muita gente, é gente do mercado. Deixa a gente morrer, que não faz mal nenhum, se dá lucro. Agora, além do clamor, é essa criatividade. E nessa criatividade que nós, intelectuais, somos chamados a dar um papel. Os poetas, os intelectuais, desenhando a imagem do país que pode ser, do país que deve ser. Isso tem que ser feito aqui, porque esse país nosso não vai ser criado automaticamente, não. Isso não é uma Australiazinha, não. A Austrália, você pega um pouquinho de europeu, joga lá naquela ilha, eles matam os índios e faz uma cópia de segunda ordem da Inglaterra, uma Inglaterra diz segunda. Aqui é outra coisa. Aqui se trata de um gênero humano novo. Temos que criar uma nova humanidade. Então, eu queria voltar depois a essa questão. Veja a forma emotiva, indignada, emocionada, a forma com tesão que Darcy fala. Do papel do intelectual, de entender as necessidades mais fundamentais e imediatas do nosso povo, do combate à fome, do combate ao desemprego, de garantir escola para as crianças. O Darcy, ele falava de uma espécie de tripé civilizatório, né? Garantir comida, 3 refeições dignas por dia, pleno emprego e escola digna para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Darcy falava desses 3 elementos como uma espécie de pilares para o florescimento da civilização brasileira. E aí, Darcy deixa muito claro que o papel do intelectual, o papel do poeta, o papel do artista é imaginar, é projetar esse Brasil que pode ser esse Brasil do futuro conectado com os movimentos da classe trabalhadora, conectado com os interesses históricos imediatos da nossa classe, que em compromisso de classe, enfrentando a canalinha neoliberal, como eles chamam, enfrentando esses interesses do mercado que tratam a vida do povo trabalhador como se fosse mera matéria-prima para gerar lucro, enfrentando a direita, que é a burguesia, os intelectuais da ordem dominante, assumindo uma posição de confronto. Que, ó, eu tenho um lado antagônico e a gente vai se enfrentar. Que a política é também confronto. Questão que ela é importante. Queria puxar isso com o Rubem. Tá? Você disse que você não é utópico. O Darcy disse que ele é utópico. Eu digo que por eu não sabia. Ele era utópico, não sabe, né? Se você é utópico e não sabia, preciso imaginação. Não é bem essa coisa, não. O que eu acho é o seguinte, o Darcy eu acho essencial. Isso é uma coisa que o Bachelard fala, que eu acho muito importante, que é só convence as pessoas, despertando nas pessoas os sonhos fundamentais. Eu não vejo sonhos fundamentais sendo articulados aqui no Brasil. E eu creio o seguinte, para despertar os sonhos fundamentais, nós temos o Darcy estava falando, a nudez, as coisas essenciais, as coisas que estão ligadas ao corpo. Na medida em que eu fui deixando as ciências sociais e fui me encaminhando para a literatura e para a poesia, eu fui ficando muito mais próximo do cotidiano, do absolutamente cotidiano. E o trabalho que eu faço, literariamente, é para lidar com essas coisas. Assim eu tenho descoberto uma forma de tocar as pessoas naquilo que elas têm de mais essencial. Se eu não começar a descobrir o prazer, a beleza, não há possibilidade da gente pensar uma utopia. Tem um pensador medieval, Ângelo Silésios, que dizia o seguinte: a menos que nós encontremos o paraíso. Meu irmão, reparem na cara da Darcy Ribeiro enquanto o Rubens estava falando. Inclusive, esse discurso do Rubens, né, é um discurso que faz muito sucesso a partir dos anos 90, com todo o processo da pós-modernidade e tal. Mas é foda descobrir o prazer e a beleza para quem tem fome, né? Para quem tá na miséria, para quem mora numa palafita, para quem agora, nesse período de chuvas, não dorme de noite com medo da barreira desabar e perder tudo, sabe? Tipo, assim, o prazer e a beleza é fruto também de uma certa condição de classes, né? Ele não é universal. Então, o elogio do prazer e da beleza como elemento fundamental da construção do sonho humano, ele acaba tendo um demarcador de classe muito claro, né? É muito bom, por exemplo, para a classe média que tem as possibilidades de viver um mundo de gozo estético pleno, esse tipo de discurso, assim. Agora, a maioria do povo brasileiro, sabe, os milhões de desempregados, subempregados, os 30 milhões passando fome, sabe, não conseguem viver os prazeres da vida. Isso dentro de nós mesmos, não existe a menor possibilidade de que nós encontremos o paraíso fora de nós mesmos.
Então eu diria o seguinte, que a descoberta, não é descoberta, a elaboração de uma utopia, um grande sonho social, ele não vem pela ação dos políticos, é alguma coisa que cresce a partir de baixo. O Cummings falava isso, né, que os novos mundos não são criados, eles nascem, eles brotam. E o meu sentimento, era isso que sentiu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tinha uma raiva de político. Ele dizia o seguinte, na famosa entrevista que ele deu, alguns meses antes da morte dele, ele dizia o seguinte. Aí o Rubens vai fazer uma fala abstrata, veja, não é contra a política burguesa, é contra a política. Não é contra os políticos da ordem dominante que mantêm tudo como está, é contra a política abstrata. Qual é a alternativa? Não tem, né? É uma transgressão resignada. Você nega o que está aí, você procura transgredir, mas sem nenhuma alternativa de transformação. Ou seja, você nega sem transformar. Você nega na passividade. Mas aí, repito, nem todo mundo tem direito de fazer uma transgressão resignada, né? Quem está no subemprego, quem está na submoradia, quem está na subalimentação, por exemplo, não tem esse direito. Entende? Não tem essa possibilidade. Isso também é uma possibilidade de Cássio. Sabe? Seguinte, desculpe, né? O Darcy é um político diferente, estou falando mal dos PIX, porque quando vai PIT, né? O Guimarães dizia o seguinte, os políticos pensam só no momento, eu penso em eternidades, eu espero a ressurreição do homem, sabe? Guimarães Rosa estava pensando numa coisa grandiosa e ele queria produzir uma transformação na sociedade através de quê? Através da transformação das visões, das imagens, das maneiras de pensar das pessoas. Ele estava fazendo utopia, estava fazendo política através da literatura. Mas veja o seguinte, o meu querido amigo Rubens, colega Rubens, cita 4 autoridades aqui, europeias, para ajudar ele a pensar. Está muito bom, a gente tem que pedir ajuda lá fora. Mas o Rubens voltou de uma experiência brasileira profunda, de um povo que não deu certo. Em lugar de usar a cabeça dele para ensinar os europeus, para pôr o juízo na cabeça, ele fica pensando com a cabeça dos outros. Por exemplo, utopia, Rubem. O pessoalzinho que está no Pontal de Paranapanema é utopia. Quer dizer, aqueles cabrinhas bem orientados invadiram a opção de fazenda e estão querendo um pedacinho de terra para eles. O que é no Pontal de Paranapanema? O que é ali? Ali há uma ordem social sacana que mata o povo brasileiro, que permite ter terra, não usar e não deixar usar. Então, o direito de ter a terra e não usar e não deixar usar, quer dizer, um número muito pequeno, uma dezena de milhares de latifundiários, e jogaram para cidades como São Paulo milhões de pessoas para a fome. Então, de repente, um partido, um grupo político inventa uma forma e diz a esses camponeses, toma o que é seu, toma um pedacinho de terra. Eles estão tomando, vai ser bonito. Tem uns 100 grupos desses dispostos a entrar por aí. Vão ter apoio da opinião urbana. Vai ser difícil esmagá-los como nas tentativas anteriores. Como eles tentou fazer isso entre Minas e Espírito Santo, tentou fazer isso no contestado do Paraná e Santa Catarina. Agora, isso tem mais apoio. Então, eu creio que utopia é ter um projeto político e tentando fazer aqui e agora coisas. Aqui agora mudando o mundo. Esse mundo é muito bom, muito gostoso para o Rubens, para mim. Viver uma vida confortável. Então, para uma camada muito pequena de 5% brasileiro, a vida é gostosa, porque não continuar assim? Mas para o povão é uma merda. Está muito ruim isso aí. Tem muita fome, tem muita criança abandonada. Essa quantidade de violência que tem no Rio de Janeiro, que tem aqui em São Paulo, a raiz disso é o desemprego. É que o Estado não está responsável pelo desemprego. Esse país que viveu com fome de mão de obra, sobra mão de obra. A Europa passou por isso uma vez. A Europa, de repente, a força de trabalho excedia a necessidade. Veja o compromisso de classe assim, né? Não, beleza, para 5% da população, para mim e para o Rubens, a vida é gostosa, mas para o povo é uma merda. É assim, é você, beleza. Assim, ninguém está dizendo que tem que passar fome para ser solidário com o povo, não, sabe, gente? Mas tem que entender. Então, por exemplo, eu como 3 vezes por dia. Eu vou acabar a gravação desse vídeo aqui e eu vou comer antes de malhar. Só que eu não posso me conformar com isso não, porque eu como não.
sabe? Porque tem 33 milhões de brasileiros da minha classe, do qual eu sou solidário, do qual eu me sinto responsável pelo futuro que não comem, sabe? Então, pô, meus livros estão vendendo legalzinho, eu consigo ajudar minha mãe, consigo ajudar minha irmã que tem 2 filhos, sou o esteio financeiro da família, é provável que meus sobrinhos, se nada de estrambólico acontecer na minha vida, é provável que meus sobrinhos não passem fome, como eu passei na infância, que eu consigo ajudar minha irmã, mas, tipo, é meus sobrinhos, mas tem milhões de crianças pelo Brasil que não vão ter essa condição não, que vão passar fome. E aí, veja, gente, se você come, por exemplo, o que aconteceu na minha infância, né? Se você come banana com leite no café da manhã, banana com leite no almoço, banana com leite à noite, e vitamina de banana à noite, você pode até não estar na situação de fome epidêmica. Você pode até não estar sem o nível mínimo de calorias diárias que o corpo humano precisa para se manter funcionando. Beleza, mas isso é uma situação de fome. Você tem uma pobreza nutricional tão grande que isso prejudica seu crescimento, isso prejudica o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, de reflexão, isso prejudica várias coisas, sabe? Tipo, essa pobreza nutricional, isso é fome também. Então eu, por exemplo, eu lembro, não é coisa só que minha mãe me contou, não. Eu lembro de um período que minha mãe ficou desempregada no governo FHC, e aí o seguro-desemprego acabou muito rápido, minha mãe não conseguiu outro emprego, e a gente passou, tipo assim, um bom tempo, uns 3 meses, acho que eu tinha 8, 9 anos, alguma coisa assim, a gente passou os 3 meses, era banana com leite, velho, ó. Manhã, tarde e noite, isso é fome, gente. Isso é fome. Aí depois disso, minha mãe conseguiu um emprego numa escola privada, com merendeira, aí a pessoa passando um ano, foi demitida de novo, passou um outro período desempregada, muito tempo, e aí, basicamente era cuscuz com ovo, 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 cuscuz com ovo. Aí teve um momento que nem dinheiro para cuscuz com ovo a gente tinha mais, eu fui para casa da minha avó, no sítio, no interior do Cabo Santo Agostinho, na ideia de que, ó, minha mãe fez, ó, não tô conseguindo emprego, vocês vão para casa de mãe Zezé, como a gente chamava a minha avó, eu e minha irmã, lá tem muita fruta no sítio, fica lá até eu conseguir arrumar um emprego, aí vocês voltam. E a escola? Acho que perdeu a aula, enfim, sabe? Tipo, isso é fome. Tem milhões de brasileiros que passam essa situação, não dá pra gente, sabe? Tipo, gozar a vida e não ter um compromisso político com mudar isso aqui agora, e mudar radicalmente. Para que não aconteça mais, nunca mais, percebe? Nós temos produção. E a Europa exportou 60 milhões de europeus. Desses 40 milhões foram para os Estados Unidos, 7 milhões vieram para cá. Vieram miseráveis no fundo do navio para tentar reorganizar a vida num mundo que oferecia mais possibilidade. Pois bem, nós estamos vivendo um momento desse. Mas alguém quer importar prazer? Nem as putinhas eles querem mais. Ou seja, é terrível. Então nós temos que resolver aqui. Peraí, Darcy, mas só para botar um ponto nos is, mais uma provocação. Quando você fala que o Rubem cita os pensadores estrangeiros... Mas ele citou Guimarães também. Tudo bem. É uma coisa, né? Mas quatro. Peraí, Só deixa eu dar uma provocação nele. só um pouquinho, Rubem. Não, deixa que é o seguinte, quando você fala de uma ocupação de terra, e quando você fala de direita e esquerda, você está falando de uma experiência fundamentalmente europeia. Quer dizer, a esquerda nasceu na Europa. É apenas do quê? Da esquerda e da direita. A expressão esquerda vem da Revolução Francesa. É uma experiência revolucionária também europeia. Mas eu sempre disse agora que eu Estrangeira. Quando você fala de esquerda e direita, você está puxando por uma experiência que vem, quer dizer, são termos que a gente usa hoje, e que vem de uma experiência europeia, principalmente da Revolução Francesa, onde nasce a palavra esquerda, é onde nasce a palavra direita, e que depois foi tomando outros significados, certo? Então, a experiência que os partidos políticos envolvidos hoje, ou o partido político, principalmente o PT, envolvido hoje com a ocupação de terra, essa experiência não é uma experiência unicamente brasileira, é uma experiência que carrega toda uma cultura. É claro, mas eles não podem mandar. O que você quer? Você pensa que então é isso. Você é gente. É isso. Então é gente, não é coelho. Gente parecida com outra gente. Tem semelhança com outra gente. Agora, o pessoal do Pontal lá,
lutar encontra uma forma concreta de fazer alguma coisa, que eu estou nessa luta, digamos, há 50 anos, que lutamos pela reforma agrária. Lutamos contra quê? Contra uma estrutura agrária existente. Você vê assim, quando vocês vão ver o filme de Bang Bang e ver aquelas carretas que vão lá, vão para o Goiás, lá dos Estados Unidos, vão para o Mato Grosso lá, aquelas carretas vão em função de uma lei que declarou que o pioneiro que fosse para lá, fizesse uma casa, uma roça, podia marcar 30 hectares para ele. Então os Estados Unidos surgem como um país de milhões de granjeiros. A lei brasileira, que é 10 anos mais velha, declara o contrário. Não adianta fazer posse. O que adianta é o cartório. Então, uma era a lei do latifúndio, da legalidade de ter a terra, de não monopolizar, não dá. Pois bem, a nossa lei é de 1850, portanto fazem quantos? 150 anos que nós sofremos uma lei e que os politicões mantêm isso aí. Então a política existe para quê? Para manter o mundo como é. Ou para transformá-lo. Pois, e nós existimos para quê? Esquerda e utopia para quê? Para quebrar com eles. Um dia nós vamos vencer. E aí vai surgir a Utopia Brasil. Beleza. O Rubem estava... Nós vamos voltar a isso, Darcy, da Utopia Brasil. O Darcy me deu uma alfinetada, que eu não sei se ele tem razão para me dar alfinetada, mas eu só queria lembrar o Darcy, o movimento brasileiro aqui muito importante na nossa história, que é o movimento da antropofagia. A antropofagia foi um movimento que estava ligado ao Oswald de Andrade, e o que ele pensava era exatamente isso. O que nós aqui no Brasil íamos fazer com a invasão de ideias vindo da América do Norte, da Europa, se a gente ia recusar essas coisas, né? E ele se baseou justamente no que faziam os índios aqui, né? O que eles faziam? Quando vinham os franceses para cá, eles devoravam os franceses. O que significa isso? Eles incorporavam aquilo que era estrangeiro dentro do seu próprio corpo. Isso criou, então, um movimento antropofágico, que significa o quê? Nós, brasileiros, não vamos nos fechar só nas coisas brasileiras, como a China fez durante não sei quantos anos. Nós temos de incorporar. E como é que nós incorporamos? Nós vamos devorar os estrangeiros. Eu quero ir um pouco mais fundo, aproveitar as cabeças que estão aqui, principalmente do Darcy e do Rubem, que é o seguinte, uma das utopias mais decantadas é a da República de Platão. E nela ele dizia que quem deveria dirigir o Estado eram os filósofos reis. Né? O que vocês acham disso? Quem é que deve dirigir o Estado? É para mim? Para os dois. Tá bom. Primeiro, quer dizer, eu gosto muito do Rubens. Gostava mais antigamente, ele era mais bonito. Tinha uma cabeleirona grande. Tinha uma cara genial assim, tinha umas atitudes geniais também. Pois eu gosto muito de ler o Rubens também. Como é um homem inteligente. E veja, eu citei o dono da utopia, que é o Thomas More. Eu não sou contra, não. Eu só quis fazer um pandan, sem chatear, sem cutucar o Rubens. Um pandan é o seguinte: nós temos uma experiência riquíssima. Precisamos aprender, eu estou aprendendo isso a minha vida inteira. Estou tentando, o Rubens também. Nós temos que comer essa nossa experiência e tirar dela uma teoria de nós. Eu acabo de publicar um livro, O Povo Brasileiro, que me levou 30 anos, porque é muito difícil você chegar a explicar o Brasil. O Brasil causa tanta perplexidade, acontecem tantas coisas, que parece contra a natureza das coisas, contra tanta possibilidade de fartura, tanta penúria, acontece tanta coisa que é preciso pensar, e é claro que é preciso de ajuda de todos os pensadores para pensar. Essa ideia do filósofo estadista, que os gregos gostavam muito dela, muito mais gente também, os romanos gostavam de ter um escravo, sábio também, ao lado para conversar com ele, sempre os intelectuais foram usados assim. E a direita usa muito bem. Essas multinacionais, todas elas têm menino que sabe computação, que é a sabedoria moderna, perfeitamente bem, e os bancos têm quantidade de intelectuais brilhantes também trabalhando para eles. E quem é que está trabalhando para o povo? Quais os intelectuais brasileiros, fiéis ao povo brasileiro, que estão ajudando o povo brasileiro a pensar seu próprio destino? Rubens é um exemplo disso. É de um homem que a vida inteira, a partir de uma vertente religiosa, esteve sempre muito... Mas eu não quero ser o presidente. Hein? Eu não quero ser o presidente. Eu queria ser imperador, eu vou embora. Mas Darcy, o Rubem falou que não tinha mais utopia. Você está descrevendo o Rubem de outro tempo? Não, é que o Rubem não sabe. O Rubem
Não, eu estou usando, brincando que eu estou usando o sentido de utopia com que o Rubem concorda perfeitamente. Um povo não pode passar, ele mesmo disse, sem um sonho, sem uma ideia de si mesmo. E é um perigo. Inclusive, deixa eu dizer a vocês uma coisa. Gente, o debate inteiro é muito bom, inclusive muito divertido, muito delicioso. Eu não vou continuar a reação, senão o vídeo vai ficar muito longo, já está com 40 minutos. Mas eu deixo duas reflexões, na verdade duas perguntas, né, pra gente pensar junto. Veja, quem são os intelectuais fiéis ao povo? Sabe? Quem são hoje os intelectuais, os pensadores fiéis ao povo, que inclusive sustentam a ideia a respeito dos ventos de governo? A gente acabou de ver. Todo mundo era contra teto de gastos, aí chega o governo Lula, aí o governo Lula faz um teto de gastos um pouco menos bizarro que o do Temer. Vários intelectuais que passaram 7 anos falando contra teto de gastos foram lá e defenderam. Quem são os intelectuais fiéis ao povo? Quem são aquelas pessoas que lutam de maneira determinada, de maneira séria, de maneira inegociável por um projeto que não abrem mão dele? Que façam feito Darcy Ribeiro lutando 50 anos pela defesa da reforma agrária no Brasil, contra ventos e marés. Quem são os intelectuais dedicados a pensar no Brasil, a criar uma teoria da realidade brasileira, a entender profundamente nosso país, a sua diversidade? Eu acho que um dos problemas da esquerda brasileira, ela tem várias, gente. As esquerdas brasileiras, um dos problemas é que a gente tem muito acadêmico. A gente tem muita gente que não tem um compromisso radical e inegociável com a soberania do seu país e com o povo trabalhador. Muita gente presa às modas europeias, ao colonialismo cultural, à categoria do momento. Muita gente que não está dedicada a pensar o Brasil de maneira crítica, profunda, com durabilidade histórica. Muita gente que está muito feliz das coisas irem devagar, porque, pô, ele tá comendo bem, ele tá morando bem, ele tá viajando, né? Tá indo pra França todo ano, tirando aquela fotinho brega do caralho, tomando um vinho na França, sabe? Falta gente com ardor, com um fogo, fervor, com a paixão que Darcy Ribeiro tinha pelo Brasil e pelo povo brasileiro, pô, pelo povo trabalhador desse país. Falta paixão pelo Brasil e falta paixão pela transformação radical, assim. Darcy, pra mim, é um exemplo, e assim é uma coisa muito doida, né? Porque, assim, eu li Darcy em 2015, 2014, li pouco, gostei, mas não me aprofundei. É isso, não me aprofundei, segui a minha vida. E aí, nesses estudos, para escrever o livro sobre Brizola, que ainda está escrita, eu fui estudar Darcy de maneira sistemática e eu me apaixonei. Darcy, perdeu discordâncias teóricas várias com eles. Inclusive, em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre as discordâncias teóricas que eu tenho com Darcy. Mas uma coisa é apaixonante, velho. Atitude ético-política dele frente à realidade do seu país. Ele era uma figura apaixonadamente indignada. Ele é uma pessoa que até o fim da vida, com vários problemas de saúde e tal, ele nunca deixou de ser indignado, de ser revoltado, de ser alguém que tem fome e sede de transformação, porque tem um compromisso radical com o nosso povo. Eu acho que isso que a gente precisa cobrar, acho que isso que a gente precisa construir para fazer com que a esquerda brasileira volte a representar um risco para a burguesia brasileira. Porque hoje, o que majoritariamente se chama de esquerda, não representa risco nenhum para a classe dominante interna e para o imperialismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.